nasci em Porto Alegre. E minha infância assim foi meia sem muita muita coisa diferente. Que lugar de Porto Alegre? No bairro Floresta, ali na São Carlos. Foi tranquilo, eu estudei em colégio de freiras até o ginásio, que aí acabava ali, o Santa Clara. Depois eu resolvi que eu ia para o... Meu pai queria que eu fosse para o Bom Conselho, eu disse, não. Eu fui para o Godoy, que é lá no Navegantes. E achei, naquela época, o colégio estadual era superior. Fiquei assim, poxa, bem admirada com a Qualidade. Eu tinha 2 irmãos. O mais velho morreu há pouco, morava aqui comigo, ele tinha retardo mental. E o outro está lá em Porto Alegre, mas está numa casa de repouso. Mais velho que tu. O meu pai trabalhava na aviação férrea e a minha mãe era dona de casa. Sou da época do clássico. Eu não gostava de matemática, eu não quis fazer científico. Aí eu fiz o clássico lá no Godoy. E aí eu pensava em fazer psicologia. Só que tinha orientadora educacional que disse que eu não poderia fazer porque eu levo o problema dos outros para casa. E hoje eu sei que é trabalhado isso, né? Daí eu disse, o que eu vou fazer então? Aí meu irmão estava fazendo na PUC Comunicação Social. Acho que eu vou fazer também. Aí resolvi fazer, especializei em jornalismo daí. Meu pai era de ler muito. Eu tinha meu avô paterno, ele até tinha um jornal em Pelotas e meu avô escrevia crônicas, escrevia poesias. Eu tenho até alguma coisa em casa que ele escrevia. Acho que foi por aí que eu passei a gostar também. E assim, a gente tinha um excelente professor de jornalismo que era o Antônio Gonzalez. Ele era ótimo. Aliás, por causa dele que eu estou aqui. E aí eu fiz estágio na Zero Hora, tinha o Aveline, o João Aveline e o Matzenbacher, que assim a gente chegava da rua com a matéria, escrevia e eles sentavam com a gente. Foi bem legal, assim. E aí trabalhei numa agência de propaganda lá, fui depois para TV Piratini, que era da Tupi, naquela época já estava bem ruim, assim. E estava difícil porque não tinha nem repórter direito, cinegrafista que pegava as informações e aí eu editava. Aí o Antoninho, como a gente chamava, o Antônio Gonzalez, disse, olha, o Jornal de Santa Catarina em Blumenau está sendo offset agora e eles estão precisando de jornalistas. E aí eu vim com a Clementina Pinto da Luz, não sei se tu conheceu. Ela era casada com o Acari Amorim. E aí viemos para Blumenau, lá trabalhamos. Que ano foi isso? Eu me formei em 74, foi em 75. Eu vim para cá, para Blumenau. Mas estava também difícil, eu vim como editora, mas não tinha nem repórter, né? Teve vezes que eu fui fazer a matéria, porque eu gosto mais de ser repórter mesmo. Aí eu fui fazer matéria e tudo, aí disse, estava meio difícil, a Clementina também foi embora. Eu disse, eu vou para Florianópolis, que aí eu vim trabalhar na sucursal do Correio. E aí deu aquele problema, né, com o cara que chefiava a sucursal, de não me passar as pautas que vinham de Porto Alegre. Ele era meio assim com todo mundo, meio grosso, e eu acho que como eu vim
mandada por Porto Alegre, ele não gostou, acho eu também que foi isso. Aí o Aldo Grangeiro, que era o editor de geral no Estado, me convidou para ir para o Jornal Estado, aí eu disse, eu vou. Aí fiquei até 79 lá, e o Raimundo Caruso era o chefe de reportagem, e aí acabei indo depois para a UDESC, que o João Nicolau Carvalho foi reitor e me convidou para ir para lá, eu fui. Pois é, o Jornal Estado, eu não tenho grandes pautas lá. Isso até me deixou chateada, e uma época eu até acabei brigando com o chefe de reportagem. Aí o Raul Sartori era editor de interior, e ele estava precisando de alguém para redigir as matérias. Eu disse, se tu me aceitar eu vou. Aí eu fui para lá, e depois o Raul também saiu. A gente saía com várias pautas sempre, né? Eu comecei ali na Felipe Schmidt. Aí depois que eles se mudaram lá para o Saco Grande. Que bom, era no centro. Era. Eu achava uma coisa absurda que o Amin, prefeito, ele tinha o dia que ele atendia a imprensa. Olha, um prefeito não pode, né? Tu tem coisas a repercutir. Aí o Raimundo Caruso, ele atendia a imprensa na quarta-feira. Aí o Raimundo Caruso me mandou na terça. Aí o Amin assim, olha, eu só atendo a imprensa na quarta-feira. Aí eu disse, não, mas o senhor vai ter que me dar as informações, porque o meu chefe me mandou aqui pegar essas informações e eu vou pegar essas informações. Aí ele me atendeu. Aí ele trocou para terça, para atender. Então vou trocar para terça, atender a imprensa. O Raimundo Caruso me mandou depois para atender, para ir na quarta-feira. Ele assim, eu já não disse que eu mudei. Aí eu disse, não, mas ele me mandou, eu sou obrigada a fazer a matéria. E naquela época eu fumava, e a gente fumava na cara de todo mundo, né? Aí estava fazendo a entrevista, botei o cigarro no cinzeiro, e aí para anotar e tal, ele foi e apagou meu cigarro. Aí ele assim, isso aí é para tu ver como eu fico quando tu vem no dia que não é. Que naquela época, tu vê que ele me atendia, até que era tranquilo assim. Até tinha Copdesk uma época, né? Que era meio ruim, porque teve uma matéria, até foi no Jornal Estado, que ele mudou o sentido da matéria. Aí até eu reclamei, porque não era aquilo que a pessoa me falou, né? E aí tinha o editor, passava por várias pessoas depois, né? Eu sou da época ainda do Telex. Era na máquina de datilografia que a gente escrevia. Tinha que... Daqui a pouco tu... eu não queria fazer assim, não tinha como mudar, tu tinha que fazer tudo de novo. Te botava fora, escrevia, e daqui a pouco tu mudava de novo. Era bem complicado, né? E o Telex melhorou, mas o jornalismo em si, né, complicado, mas as novas tecnologias deu uma melhorada. E assim, aí já era mais ágil, né, o trabalho com o computador, ficou melhor, né? Foi difícil essa transição? Não. O pessoal assim assimilou bem. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de pensar no computador. Isso aí é ainda um problema que eu tenho. Eu escrevi à mão primeiro, para depois passar para o computador. Eu conseguia pensar melhor. E aí até modificava no computador, né? Mas primeiro
o Jornal de Barreiros eu fazia isso. Então não foi tão fácil essa transição, não, né? Não foi. Foi já no Santa. Aí aqui eu fui para a sucursal do Santa Catarina trabalhar. Foi bastante gente aderiu, né? Mas tinha uns que não, né? O Moacir Pereira não aderiu e outros lá. E aí eu era do sindicato, eles pediram para eu ir lá falar com eles. Levei uma bronca. É lógico que eles não iam aderir, né? Foi bem importante. Como o Prudente diz, né, o advogado que era do sindicato, naquela época a gente podia fazer greve. A gente fez no Santa também, aqui na sucursal. E eles ainda colocaram que reconheceram que era justa, explicando no editorial por que o jornal estava saindo com menos páginas e não tinha nada de Florianópolis. E aí e tentaram demitir a gente. Como eu era do sindicato, eles tentaram me demitir por justa causa. E aí o Prudente até falou assim: Ivani, tu sabe o que significa essas letras da CLT? Aí eu disse: não sei. Ó, essa ali que tu é bêbada com Tomás. Essa outra que tu transa com todo mundo. Aí fomos a Blumenau para o pessoal falar, né? Aí os diretores, não, foi engano. Porque aí o Prudente disse: se eles confirmarem isso, nós vamos entrar com queixa-crime, né? Aí eles, não, foi um engano na letra, não sei o quê. Aí fui levada por oficial de justiça de volta para o jornal. Mas eu já nem queria ficar mais. E o diário chegou, né? Estava aqui já e comprou o Santa e como comprou a notícia. E aí eu disse: eu vou embora, não quero mais trabalhar aqui. Aí o pessoal disse assim: Ivani, fica aí porque eles vão te demitir, o diário está comprando. E realmente eu fui a primeira a ser demitida. E aí o Santa teve vários episódios assim, meio... o Badesc, hoje aqui, ó, nessa rua ali, era a prefeitura de Florianópolis e eles fizeram greve. E aí montaram barraca e para fazer vigília. Eram duas barracas e botaram umas velas no muro. Era o meu Deus, o Andrino, o prefeito. O Andrino chamou a polícia. E eles vieram aí desmanchando barraca, batendo em todo mundo, bateram inclusive no Carlos Stigman, que estava lá também fazendo matéria. E o Mários Bagnatti era da Concap, e até ele disse: mas que absurdo, né, o que ele está fazendo. Tá, daí fui para o jornal, fiz a matéria. Quando eu olho no outro dia o jornal, aí eu olho o jornal dizendo que o Andrino foi obrigado a chamar a polícia porque eles queriam invadir o gabinete dele, que eles queriam botar fogo na... Aí eu disse: o que é isso? Aí eu disse: eu vou pegar a minha matéria ali no Telex e vou levar para eles verem o que eu escrevi. Daí eu não me lembro quem é que estava ali, que disse assim: ai, tu vai ser acusada de roubo. Eu disse: não, eu estou pegando a minha matéria. Mas não está assinada. Eu disse: mas eles sabem que era eu que estava lá. Aí eu trouxe, aí o pessoal até disse assim: não, a gente sabia que tu não ia fazer isso. Aí eu achei horrível aquilo, eu disse: eu vou lá levar para eles verem que eu não fiz isso, né? Mas eles até foram legais, disseram: não, a gente sabia que tu não ia fazer. Aí o Samuca, o Samuel Lima, né? Ele trabalhava no sindicato dos bancários e eles tinham um jornal. Aí ele publicou, ele disse: posso publicar o que tu fez e o que o jornal publicou? Ele publicou no... Mas, naquela época, né? Eles ficaram quietos, não deu problema.
Mas tinha algumas coisas assim. De resto, a gente fez uma matéria lá era da usina da Usat, que tinha uma fazenda de cana-de-açúcar ali em Tijucas. E era trabalho escravo ali, a gente foi lá fazer. Mas o jornal publicou, não gostou, mas publicou, Blumenau publicou. Aí reclamaram e tal, mas ganharam uma página da Usat. Tinha criança trabalhando, as barracas de lona era onde eles ficavam. Era um horror aquilo ali. A gente, na época, assim, até que o jornal Estado estava ali no Saco Grande, era o repórter fotográfico que ia com seu carro, a gente ia junto, né? Tinha o Orestes, que era o editor-chefe lá no Estado, e a gente sempre ia junto. Tinha o Cláudio, ainda chegou naquela época também. Uhum. Como é que era essa coisa do Era legal, a gente trabalhava tranquilo, era bom. Sempre com os colegas, assim, eu não tive problema. E na relação com os concorrentes, a televisão? Também. Te ajudava? Não havia essa história de concorrência. Era bem legal, assim. Aí o Celso Vicenzi fez a chapa, né, e me convidou. Aí eu disse, eu vou participar. Eu fui tesoureira, apesar de matemática, mas também não precisava fazer nada de matemática, né? E assim, aquela fase foi muito boa, foi bastante luta. Eu trabalhei na assessoria de imprensa da UDESC, aí depois fui para a CAF, e aí o João Nicolau estava como diretor da FESC, me convidando para ir para lá também trabalhar. Daí eu fui. E o Wilson Clanubin, quando era governador, ele extinguiu a FESC. E aí ficamos assim, para onde a gente vai, né? E o Marco Aurélio Gomes, ele era o coordenador da comunicação da Secretaria da Educação, e convidou a gente para ir para lá, eu e o Coquinha, o Oswaldo Nossetti. Nós trabalhávamos na FESC. E aí nós fomos para a Secretaria da Educação. Teve períodos assim que foi meio complicado mesmo, né? Tu trabalhar ali. Eu peguei o final do Paulo Bauer, depois o João Matos, agora o Jacó Anderle. Foi assim maravilhoso. Esse respeitava a gente. É pena que ele até morreu ainda no cargo. Aí a mulher dele assumiu, a Beth, mas também morreu. Aí depois começou a ficar. Aí a minha mãe tinha vindo para cá em 92, aí depois ela ficou doente, ficou com câncer, aí eu já estava na época de me aposentar, pedi aposentadoria, daí saí. Mas antes disso, o Orestes tinha se aposentado e ele resolveu que não ia ficar parado. Aí ele resolveu fazer um jornal lá em São José, um jornal mensal. Era o Jornal de Barreiros, porque ele morava em Barreiros, o nome só, mas a gente fazia toda São José. São José, São Pedro de Alcântara, a gente ia em Angelina, ia em Rancho Queimado fazer matéria também. Era um jornal mensal. Aí a gente fazia matérias mais assim especiais, mas também assim o que era cotidiano, que não ia perder a atualidade, né? A gente fazia. Foi em 91 e foi encerrado em 2018. Bastante tempo, né? E eu e o Orestes pensávamos igual, né? Então era tranquilo que a gente achava de fazer as matérias, né? Foi ótimo assim esse período.
E o jornal era bastante respeitado lá, porque a gente colocava o que era mesmo, né? A gente teve períodos assim de... O Germano, que era o prefeito, ele foi tirado da prefeitura, né? E aí a gente colocou qual o esquema que tinha acontecido. Tinha umas histórias muito engraçadas do Germano. Conta aí. E ele respeitava o Orestes. E ele teve essa fase que ele só atendia o Orestes. Não atendia mais ninguém. E era assim, ó. Que coitado, ele era acostumado a dar dinheiro para jornais, né? Então ele foi e disse pro Orestes, eu tenho um dinheirinho pro jornal. E o Orestes assim, não, se o senhor tiver um anúncio para pôr no jornal, a gente aceita, dinheirinho não. Aí, passou um tempo de novo, ele veio e disse, vem aqui no gabinete que eu tenho um dinheiro para o jornal. Ele assim, o Orestes, até a secretária ficou apavorada assim, olha, em respeito à sua idade, eu não vou dizer para o senhor onde o senhor coloca esse dinheiro. Aí nunca mais, né? Teve vereador também que ofereceu, aí o Orestes, tu tendo um projeto bom, a gente divulga sem problema. E acho que era isso que eles respeitavam o jornal, né? E a gente fez várias pautas assim, bem interessantes. O Orestes fazia mais a parte de política, ele não só fotografava, ele editava o jornal e ele tinha um texto muito bom. E ele tinha também uma coluna, e também participou o Celso com uma coluna, o Celso Vicenzi, até o Raul Sartori, por um período assim. O Orestes, ele escrevia também muito bem, mas ele não achava justo escrever, ele era o repórter fotográfico, né? Ele era uma pessoa assim incrível mesmo. Os fotógrafos, cada vez um pegava uma pauta boa, ele não pegava só para ele a pauta boa. E ele, hoje é a tua vez, a outra era... E ele ia passando, ele era o chefe da reportagem, da fotografia no estado, e ele teve um período no Santa também, e depois ele foi para o Diário. Assim, ele se aposentou, daí ele pensou, eu não vou ficar parado, né? E aí, se vamos fazer um jornal, eu disse, vamos. Eu tinha saído que eu trabalhei na Secretaria da Educação também, na assessoria de imprensa, eu tinha saído. E aí eu disse, foi lá, não, eu me aposentei na educação. Eu saí, foi do Santa, aquela época. Daí eu disse, vamos fazer assim. E começamos ele a bolar o jornal e tal. Ele vendia os anúncios? Como é que ele vendia os anúncios, entregava o jornal, a gente entregava. Ele até contratou uns guris para ajudar a entregar. E era assim, ele era uma pessoa especial mesmo, né? Que ele tinha com esses guris, assim, que ele tirou até eles de viver na rua e tal, né? Ele apoiava muito esses guris. E os entregadores, né? Que ele pegava e saía com eles, né? Tu deixa o jornal aqui, ali, né? Bastante. O pessoal ficava muito ali era na Álvaro de Carvalho, né? Não, na Osmar Cunha. Tinha uma praça ali, eles iam sempre ficar ali, né? E a gente sempre cobrindo. E até assim eu vi gente legal ir lá ajudar bastante naquela época. Tinha aquele pastor Williams,
Ele ia lá pegar a roupa do pessoal, levava para lavar, o pessoal ajudava bastante, o pessoal ficava fazendo manifestação ali. E uma delas foi aquele pessoal de Papanduva que o exército ocupou as terras e eles ficaram ali um tempo e fazia já tempo e eles não receberam indenização nenhuma. E teve uns que entraram com advogados e não... E teve advogado que ficou com a indenização. Estava bem complicado isso. Aí eles resolveram ir a Papanduva, na frente lá onde o exército ocupou. Tem até uma foto maravilhosa do James Tavares. Ele fez assim, é o menino, filho de um dos colonos, na frente do terreno ali, todo cercado, e o cara lá com uma arma ainda, e o gurizinho ali, e o guri assim, eu só queria ver a nossa casa lá no terreno, não deixaram entrar. Aí veio já um policiamento enorme lá para eles irem embora. E depois eu até não tive mais contato, nem sei como ficou isso. E os outros agricultores sem terra, né, que vieram. Mas assim, de resto, essas ali do morro eu não participei. Logo que eu comecei aqui, a Elaine Borges me inspirava. Eu achava que, eu quero ser como a Elaine. E eu até que o Sérgio da Costa Ramos escrevia bem também, né? E quem mais que teria? Tinham vários escritores. Naquela época lá na Zero Hora era bem legal. Assim, eles vinham ajudar a gente, que era estágio, né? Era o João Avellini, lembra dele? E o Oscar Matzenbacher, que mora, acho, por aqui, né? Em Penha, parece. Eles sentavam, a gente vinha com a matéria, fazia a matéria e sentavam com a gente para orientar, faz assim, tu devia ter feito tal jeito, e foi muito bom isso. Olha, eu não tinha, assim, era bem legal até essa ligação com o fotógrafo, eu não tive problema com nenhum. Esqueci o nome, Laureci também. Laureci no Santa, era o James também, né? Que também faziam grandes fotos, né? E o Orestes também, meu Deus, assim, a sensibilidade dele para foto. Quando o Jornal Estado encerrou, né, a gente soube que as fotos foram tudo jogadas lá no chão, né, para ir para o lixo. E o Orestes tinha uma coisa assim que ele não pegava as fotos porque ele achava que era do jornal. Ele assim, não são minhas, é do jornal. Então, e ele ficou tão chateado de saber que foi tudo jogado assim, ele não quis ir pegar. Ele não foi pegar. Teve pessoas que pegaram. Cada um pegou o seu material. Até dos outros pegaram. Mas ele não quis, assim, ele ficou muito decepcionado. Uma pena, né? A gente encadernava as edições. Eu tenho uma, o Orestes tinha outra. E tinha mais uma que ele pensava em doar lá para a Câmara ou para... Tinha uma pessoa até que estava interessada e ele disse, mas eu acho que ele nem chegou a doar. Bem decepcionante, né? As matérias são bem... fatos importantes acontecendo e tu não vê. Na TV, né, jornal é só o ND,
e bem decepcionante. Com relação aos textos também? Aham. Bem... assim, não, tem matérias que tu vê que o outro lado não foi ouvido, só o oficial, né? Então, eu acho raras as matérias que hoje em dia eu não trabalharia. É difícil, porque eu tenho pena, porque vai ser difícil. Antigamente não, a gente até conseguia se impor, né? Hoje eu acho difícil. Eu vejo bem mal. E agora até estão demitindo pessoas lá na Globo e colocar a gente. Eu não tenho mais nem conseguido ver. Tem horas que eu fico tão irritada que eu nem vejo. Até o local aqui. Eu não estou nem conseguindo ver. Para não me irritar, meu estômago não é difícil, tu não vai conseguir mudar isso, né? Os patrões, antigamente até tinha história, né, dos patrões, mas a gente podia ainda fazer alguma coisa, né? Tem a sobrinha da Sueli Aguiar, que está fazendo jornalismo, né? Mas ela está um pouco decepcionada também. Não tem onde trabalhar, né? Como até o Prudente dizia, naquela época a gente ainda fazia até greve. Eu me informo por canais assim que são alternativos. E tem coisas assim que nem dá mais pra gente ver, né? Porque a gente fica tão irritado por esses canais aí. Mídia Ninja e outros. E alguns colegas, né? O Celso sempre coloca coisas, né, bem legais, assim. Tem vários. A gente tem o grupo também das mulheres da resistência, né? Que é a Suzete, a Mirella, a Sueli, a Juscelia Fernandes. E aí a gente troca muita informação. Às vezes até a gente fala alguma coisa, né, que o pessoal coloca ali, mas mais informações. Eu acho assim que me abriu muito, né, para as coisas, para entender as coisas e eu me sentia assim feliz de poder fazer as matérias. Eu gostava de ser repórter. Isso para mim era ótimo. É tu ir lá e tentar conseguir as informações, né, com as pessoas. Hoje eu acho que está difícil, antes era mais fácil. E ouvir os dois lados, né? E não, hoje em dia também é assim, né? As pessoas mandam um vídeo com um problema lá da rua, do não sei o que, eles nem vão lá ver o que está acontecendo. Aí é complicado. Conhecer mais a realidade, as histórias daqui. Que hoje tu vê que as pessoas, os jornais até não veem essa parte como era, né? E defendem coisas que não tem a ver. Então eu gostei de conhecer toda a história daqui, de saber. E tu nunca mais quis voltar para Porto Alegre? Não. Por quê? Porque já são 50 anos que eu tô aqui, né? E para mim, agora meu lugar é aqui. Eu gosto daqui. E as pessoas que eu conheço, né? Mas até lá eu já nem tenho muito contato com as pessoas. Meus parentes, assim, já são poucos. Penso em escrever algumas coisas, mas no fim vai ficando, né? E eu até tentei trabalhar como voluntária numa associação de deficientes, mas o cara não entendia como é que era e
Eu disse, então não adianta, eu desisti. Ele queria falar de uma coisa que aconteceu lá, não sei quanto, que, fomos vencedores em 2000 e eu digo, tá, então, e agora, o que vocês vão fazer? Aí eu coloco que vocês foram vencedores naquela época. Não tem nada. Aí eu disse, mas como? Que não tem nada para fazer. E eu disse, não, vou desistir. Na realidade, eu tenho, que era cuidadora da minha mãe, meu irmão, a Nice, e a gente é bastante amiga. E assim, ela inventava histórias do meu cachorro. E assim, coisas bem engraçadas, é o que eu penso em colocar num livro, né? Que o meu cachorro só aprontava. Que ele tinha várias namoradas aí, e pior que era um monte de cachorrinhas, né? Que ele encontrava na rua. E tem a história que ele... que o Orestes tinha uma casa lá na praia, lá em Governador Celso Ramos, na costeira. E assim ele emprestava a casa pra gente ir, a gente ia, e o Zuzu adorava ir. E aí ela inventou que o Zuzu estava querendo tomar conta da casa, que já estava botando uma barraca lá. Ela inventava um monte de histórias assim, que ela é criativa nisso, e que ele aí arranjou uma cadela com os cachorrinhos para não poder ser mandada embora. E essas histórias tu pensa em escrever? E tem outra que era a cachorrinha de uma amiga, a Bolota, que essa amiga tem casa em Ingleses também, que ele estava querendo namorar a Bolota, de olho na casa de Ingleses, querendo se dar bem. Acompanho e bastante triste. Como eu digo, já nem dá pra gente. Tava até um grupo de Porto Alegre que colocava coisas, né? Eu saí. Depois eu vi que não dava mais para ficar. Por conta dessa polarização com o Bolsonaro? Né, não dava. Ali tu dizia uma coisa, eles já mudavam, aí eu até saí. Eu espero, né, que as coisas mudem ainda, mas... O que precisaria mudar para mudar o jornalismo? As pessoas terem mais consciência, né? Porque também não está adiantando muito tu contratar pessoas assim, eles não contratam, né? Eu acho meio complicado. Que importância tem esses momentos assim de juntar os velhos colegas? Era bem bom assim da gente se reunir. Era mais festas, né? Mas era bom a gente se reunir. Não tem mais, né? Não. Pararam. Já faz tempo que parou. A pandemia meio que parou com toda a vida presencial, né? Mas bem antes, eu acho. Tem que voltar para animar as pessoas.